Olá, Andreia, bom dia aí, boa tarde aqui. Como é que tu estás Bom hoje? dia, boa tarde. Como é que tu estás hoje? Estou bem, Sim, muito bem. pronto. Estamos preparadas para o tema de hoje? Vamos ver o que vai Nunca sair, né? sabemos, Nunca não é? Nunca sabemos o que vai sabemos. sair. A gente Exatamente. programa uma coisa E depois as coisas vão e o universo andando, não é? programa outra e a gente vai Exatamente. trilhando. É isso mesmo. Portanto, hoje o tema é. Às vezes, eu acho que até pode ser um bocadinho duro de ver, principalmente para as pessoas que neste momento estão a ser ou a sentirem-se obrigadas a cuidar de alguém, não é? Acaba sempre por ser um tema muito mais sensível para aqueles que neste momento se sentem contrariados. E, e nós realmente, quando olhamos para o cuidar, já vamos tendo um bocadinho a percepção que cuidar pertence sempre ao mundo feminino, não é? É a mulher que toma conta. A mulher está sempre a tomar conta, seja das crianças, seja depois dos pais que envelhecem. Portanto, aquela energia vai estando sempre em uso. De doação. Exatamente. E normalmente, e é muito fácil de acontecer, esta cuidadora ficar cansada, ficar farta, esgotada. E hoje o que nós gostaríamos aqui de trazer é um bocadinho aquela ideia de eu tenho que cuidar de alguém, eu estou a ser obrigada, eu fico cansada, como um reflexo de não estar a cuidar de si própria. E aqui entramos com a brincadeira, que é muito complexa, do nosso feminino ferido, não é? Eu gostaria de ouvir também aqui a tua visão sobre esta história de cuidar deste mundo feminino, deste feminino ferido. Força! O cuidar é bem isso que você falou mesmo. É você se doar. É que é essa energia feminina, é você se doar para o outro. Porque a energia masculina é você receber, você tem que equilibrar isso, né? Então, quando você não está bem para doar, você doa o que você não tem. Se você Uhum. doa o que você não tem, você não doa nada. Porque você doa o que você tem? Aquela tristeza, aquela raiva por estar tendo que fazer aquilo ali. Então você não Uhum. está doando o que precisa ser doado. Você está afundando essa pessoa. Você não está acolhendo, né? Você também não está aprendendo. Então, o legal disso tudo é você aprender a amar durante o processo. Uhum. Porque quando você aprende a amar durante o processo, Uhum. você aprende a fazer por prazer. Você começa a ter o prazer de fazer isso, né? Então, assim, por exemplo, eu dizia, eu não faço isso, eu não faço aquilo, era meu orgulho mal usado. Eu morro de fome, eu falava isso, eu morro de fome, mas eu não vou fazer faxina na casa dos outros. Uhum. Eu morro de fome, mas eu não ia fazer. Então, era um orgulho mal usado, era uma coisa que eu não queria olhar para mim. E o que o universo fez? Exatamente isso. Me deu essa lição. Você vai. Uhum. E eu fui. E eu fui fazer faxina na casa dos outros, na casa de outras pessoas, e até por outra coisa, sem ganhar o dinheiro físico que a maioria das pessoas Uhum. vão fazer para fazer. Eu fui para aprender o meu orgulho, para aprender outras situações em uma casa de uma pessoa que na época eu não gostava. Eu tinha verdadeira aversão. E ali eu estava, porque o universo me colocou ali para aprender. E hoje em dia eu amo essa pessoa. Essa pessoa é uma das fontes maiores de prazer é estar ao lado dessa pessoa. E eu aprendi, eu fiz as faxinas, eu fiz tudo isso e cuidei e cuido
dessas pessoas, como já tive a oportunidade de cuidar de outras pessoas. Então, você aprende a fazer tudo aquilo que você falava que você não fazia por causa de um orgulho mal usado. Porque o orgulho, ele não é só uma situação ruim. Se eu falo que você é orgulhosa, à vista de muitas pessoas, elas se tomam isso como uma ofensa, tá? E o orgulho, ele, como tudo na vida, ele tem uma polaridade, do positivo, do negativo, do seu aprender, do seu recalcular, olhar para aquela situação, né? E eu tinha esse orgulho mal usado sobre isso, tá? E hoje eu tenho o maior orgulho de mim, de eu ter aprendido a fazer, ter vivenciado tudo isso. Então, são duas facetas do orgulho, né? E quando você consegue olhar para isso, você consegue doar esse feminino. Acolher esse feminino com amorosidade. Então, você não se cabe. É como se a pétala do cardíaco mesmo, ela explodisse dentro de você e que você não aguentasse de tanta felicidade. Você não olha o relógio. Quando você está presente para isso, você está presente de fato, de alma, corpo e tudo ali. Então, é muito gostoso sobre isso. E quando a gente aprende a fazer isso, a gente vai... Eu, por exemplo, fui caminhando sobre isso, tá? Para poder chegar aonde nós estamos. Aprender a ver que de uma outra forma, não desta mesma forma, mas na mesma frequência, o que a gente faz? Exatamente. Cuida de pessoas feridas na alma, em dores que essas pessoas nem sabem, às vezes, que tem, que sente. O quanto que é aquilo? Eu quero mudar a minha frequência. Mudar a frequência não é assim, não. É muito mais embaixo, é muito mais profundo. Eu preciso pensar desse jeito para poder fazer isso. Não é assim. Isso você está fazendo não olhar para a situação, não olhar para o seu inconsciente, que é a parte que nós vamos, tá? É não olhar para assim, não, eu não vou olhar para isso porque eu não quero sentir isso. Porque se eu não olhar para isso, eu vou conseguir fazer determinadas coisas. E é totalmente o inverso. O que nós fazemos é convidar as pessoas a olhar para si. É fazer exatamente ao inverso do que a maioria das pessoas se fazem, que é tomar... Não estou dizendo o que é errado, nem que é certo. Mas tem muitas pessoas que vivem anestesiadas com remédio para não sentir. Durante um processo, as pessoas precisam, sim, disso para poder conseguir estar. Mas é o sentir da situação, é você olhar para dentro, é você ter coragem de olhar para você, de enfrentar os seus fantasminhas internos, que você vai exteriorizar isso. Então, se você não sentir, você não aprende. Sabes que agora, enquanto estavas a falar, vem precisamente aquela ideia de nós começarmos realmente a ter mais o hábito de perguntarmos o que é que esta situação me está a dizer, não é? Gente, isso é fantástico. Porque às vezes lá está, são situações que não nos agradam e normalmente não nos agradam porque a nossa frequência, aquilo que sentimos cá dentro, está alinhado com essa situação que nos desagrada. Portanto, há algo dentro de nós que não está bem. E por isso vai ali sintonizar com aquela situação que nós nem sentimos que, por exemplo, faz parte do nosso propósito. Muitas vezes interrogamos-nos, mas para que é isto? O que é que eu estou a aprender? Porque às vezes há aquela situação de, ok, vamos cá tentar compreender isto. Mas há aquele momento de revolta que é, mas para que é que eu tenho que lidar com isto? E aí a questão já é colocada com outra força, aqui de outra forma. Aí é bem isso, né? O que é que eu ainda não aprendi com isso? Exatamente. E aquilo que até estávamos a dizer, que eu acho que acaba por ser realmente muito, muito interessante, é aquela situação da frequência. Porque o cuidar
até daqueles que não queremos, está na frequência de cuidar daqueles que queremos. A frequência é a mesma, é o cuidar. Não, a frequência é a mesma, mas neste caso que eu dei o exemplo, a pessoa é a mesma. Quem Sim, mudou sim. foi eu. Sim, Foi sim. eu que mudei o jeito de eu ver esta pessoa, que eu tinha verdadeira aversão, Uhum. para que hoje, gente, a pessoa que mais me ensinou na vida em exemplos, sabe? É uma pessoa que assim, ó, eu Uhum. estou do lado dessa pessoa, eu não vejo o tempo passar. Eu até me emociono de falar dessa pessoa. Mas isso lá está, é porque houve aquela mudança interna. Houve mudança Ouve, interna por no teu quê? Porque eu sentir, quis. Porque eu quis. não Esse é é? o verdadeiro acolhimento. É quando Porque, você tem o reconhecimento que você olhou, que você transformou, que você transmutou toda aquela situação em amor. uhum. Porque eu... Porque é muito Uhum. interessante o amor. O amor. Só tem capacidade de amar desta forma que eu tô te falando quem odeia. Eu odiava tanto essa situação que eu aprendi a amar. Uhum. Sim. E é muito engraçado porque quando nós fazemos essa mudança interna, até de começar a identificar o que há de bom naquela situação, leva-nos realmente a um reajuste com a nossa energia feminina, que Sim, muitas vezes está ferida, não é? Porque ou não nos sentimos devidamente cuidadas, ou porque achamos que fomos negligenciadas ali a determinado momento, ou porque achamos que fomos preteridas em relação a alguém, e isto vai machucando o nosso feminino. E, portanto, a percepção que depois nós temos daquilo que podemos fazer vai, obviamente, chocar com esta dor interna. sim, porque você faz por obrigação. Você faz para Exato. você ter um livramento daquela situação. Uhum. Você não faz olhando para aquela situação e acolhendo ela, mas essa situação está acontecendo por quê? O que é que eu tenho que aprender aqui? Que é o que você falou, o universo conversa com a gente o tempo todo. O que é que eu tenho que aprender aqui? A partir do momento que você olha para isso, você acolhe uma outra situação. Uhum. Porque é isso precisamente, a mudança interna faz-nos precisamente subir um degrau, não é? Olhar Tanto por na, outro ângulo. tanto na nossa percepção, portanto, dá-nos ali outro ponto de vista completamente diferente, como também começa a atrair situações diferentes para a nossa vida, Sim, que já não nos incomodam como inicialmente aquela situação que nós não queríamos, e aquilo para nós era um sofrimento e um castigo, começa realmente a ficar mais atenuado e vai se refletir precisamente depois numa forma de estar mais tranquila. É colocar aqui o feminino em ação de estou tranquila para receber, se eu recebo, eu tenho para dar. exato. Porque muitas vezes quem cuida esquece disto, que não para receber, para depois poder dar. E é aqui que as coisas muitas vezes ficam agrestes, ficam duras, ficam violentas, trazem a revolta, trazem a raiva, trazem a zanga e a pessoa depois fica muito naquele sentimento de injustiça quando não consegue fazer este movimento, que é porque eu, Porque é só comigo. não é? Porque é comigo, porque é eu. E enquanto ficarmos aqui presos neste porquê eu, nós estamos precisamente a fechar Marcelo Barro. a nossa visão e não conseguimos realmente perceber o que é que aquela situação nos está a dizer sobre o cuidado connosco mesmas. Não é? E as compensações, porque
quando nós muitas vezes não nos sentimos cuidadas, nós vamos aqui criar uma potencialização no nosso masculino e queremos controlar tudo e está tudo sob controle e eu domino e faço e escolho e aconteço. Você foge. Também, Você obviamente, foge. ora bem, é sempre mais Você conveniente. foge, porque você foge para o seu masculino querendo só fazer, Exatamente. fazer, resolver, e você não olha para esse acolhimento, para essa coisa interna. Porque o feminino é interno. Sim. Né? Sim, e aqui sim. nós não estamos falando do sexo, né? Nós estamos falando de cargas. Sim, porque todos nós temos estas cargas, não é? A nossa energia feminina e a nossa energia masculina. Estão connosco, não há forma de fugir. Tanto um homem como uma mulher têm as duas. Diferente da opção de nada. Sim, e realmente olhar para... Porque eu acho às vezes muito interessante quando se fala no feminino ferido, nós vamos olhar muito para a nossa relação com a nossa mãe. Quando falamos no masculino ferido, falamos na relação com o nosso pai. Normalmente as coisas estão assim, portanto não existe só um feminino ferido, nem existe só um masculino ferido. Normalmente quando um está ferido, o outro está ferido também. E há um conceito que é a ferida sagrada. Eu acho este conceito da ferida sagrada extremamente interessante, porque a ferida sagrada é realmente uma junção dos dois. E só olhando aqui para esta ferida sagrada, e aqui sim, tem que se ativar a energia feminina, porque é de receber, que é de entender, aceitar, ver a informação que vem quando perguntamos porque é que eu estou a sentir-me obrigada a cuidar. Porque é que eu não estou a sentir energia para fazer isto? Onde é que está a minha quebra? Onde é que está a minha queda? Isso aí é uma coisa muito interessante, porque às vezes as pessoas se pegam fazendo, que nem eu, no caso. Fui obrigada a pegar essa situação. Durante o processo eu fui aprendendo e aceitei. Eu aceitei, eu aprendi a amar. Mas tem pessoas que durante o processo não aprendem isso. Você entendeu? E quando você não tem esse aprendizado, dessa transformação pelo amor, nada vale. Todo o movimento que você fez não teve o aprendizado essencial que precisava de ter naquele momento. Então, consequentemente, ali no final, você não vai ter o que eu falei, o prazer de estar ali. Porque você não teve esse aprendizado. Aí, o que acontece? A vida retorna. Com situações é a mesma situação. Até que você aprende. Eu vou fazer para ficar livre. Então, porque é muito complicado. Porque isto é interessante o que estavas a dizer na questão de as situações se repetirem. Porque enquanto lá está, nós não conseguirmos mudar o ponto de vista em relação à situação, não se caminha nem para o amor, nem fugimos da repetição de mais do mesmo, não saímos dali. E, portanto, tem que haver aqui uma consciência. Sim, tem que haver aqui um processo de ganho de consciência. É realmente tirar o véu. E a pergunta que fica é, quem quer? Pois, normalmente está. Normalmente. Quem tem coragem de olhar para isso? Normalmente, e nós sabemos disso, que esses movimentos dão-se sempre quando a pessoa está numa situação que lhe traz uma dor tão grande que deita a toalha ao chão e diz, eu já não consigo mais. Não aguento mais isso. Exatamente. O que é isso? De onde vem isso? Exatamente. Aí esse é o verdadeiro fundo do poço, né? Sim. A pessoa já tentou de tudo. Sim. Já fez de tudo e falou assim, eu não aguento mais essa situação, existe alguma coisa, o que eu posso fazer? Claro. Já tentou de tudo
aí é onde, Começa a estar quando pronta. se tem essa consciência, quando começa a querer ver, começa a enxergar e ter sintonia com um monte de coisas dessa Sim, situação para que sim. você possa resolver até em tratamentos ou Uhum, em outras situações, de outras formas. sim. Isso, Porque porque é um olhar interno. porque é muito essa situação que acontece em termos dos trabalhos energéticos, porque quando nós repetimos uma situação, nós construímos uma parede. É como se temos uma situação, agarramos num tijolo, colocamos. Temos outra situação semelhante, agarramos noutro tijolo e colocamos. E, portanto, vamos construir uma parede. E, obviamente, com paredes à frente ninguém vê nada. Portanto, quanto mais a pessoa se enrola ali naquela parede de não conseguir abrir a perspectiva, mais difícil fica. Mais travado. Mais é. E muitas vezes, obviamente, depois isso reflete-se no processo da vida, em que vê-se a vida ali completamente arrumada de uma forma negativa, arrumada no sentido de não mexe nem para a frente nem para trás. Aquilo não move, não anda, não mexe. E é sempre Volta a muito. falar, amassando barro. Exatamente, porque não se sai dali. E eu acho que aqui é muito importante, quando nós estamos aqui a falar deste movimento do cuidar, é perguntar a quem nos ouve como é que toma conta de si. Como é que se garante? Quais são as garantias que dá a si mesmo? Porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa dá por ela a explodir, a rebentar, em que diz assim ao outro: isto para mim é inaceitável, não é? E esta brincadeira do rebentar e do ser inaceitável é precisamente porque não reconheceu a necessidade de cuidar do seu feminino. Depois fica outra vez a punir-se, não é? Com um chicote, dizer, eu explodi demais e eu tive uma reação muito explosiva. Está bem, mas isso vem por quê? Porque esse feminino não foi respeitado. Portanto, como é que vamos aqui cuidar da nossa natureza? Não é? Porque quando estamos obrigados na realidade, na nossa vida, a cuidar dos outros, isto é uma chamada de atenção também para tomarmos conta de nós. E o engraçado é essa frequência, né? Com quem que nós vamos nos sintonizar? Com os nossos clientes, os nossos assistidos, com as nossas frequências, tratadas ou não. Sim, sim. Porque ela tá ali, ela não vai embora, ela não acaba, não é porque eu enxerguei essa situação que essa situação não faz parte da minha vida. Ela faz, só que ela está equilibrada, ela está tratada. Então, quando um assistido, um cliente meu chega, eu consigo entender essa dor que ele está. E quando ele olha para alguma situação semelhante, como que você conseguiu? Esse dia para trás, uma pessoa chegou e falou, mas como? Mas como que você sente isso? Mas como? É como assim? Eu me senti assim, dando um exemplo, como se fosse um ET. Como se As pessoas não como conseguem eu entender. Consigo, é como se fosse como é que nós apanhamos a coisa. Irreal, porque, você não sentir raiva, está. você não sentir mágoa, você não desejar mal, não entrar naquela coisa da vingança. Gente, você não precisa desejar mal para ninguém. Se tem alguém que está fazendo alguma coisa errada, gente, eu fico triste de ver a situação da pessoa, mas ela é capaz de se afundar sozinho. Eu não preciso me sujar. Sabes que a questão de estares a dizer isso também me lembrou o seguinte, não é? Que é, às vezes as pessoas não têm essa consciência. Porque fala-se muita coisa, mas depois não se explica qual é o movimento. Mas isto é sempre assim, se eu te desejo mal, eu estou
a atrair mal para a minha vida. Sim. Tu és afetada por si só, mas eu também recebo. E às vezes é precisamente aqui este acerto, porque nós não temos realmente que entrar no ódio. E atenção, tanto que... Porque nós às vezes pensamos sempre, o ódio é uma dor. Mas se formos a pensar bem, o amor também é uma dor. Se tu não fores correspondida, dói. Não é? Porque às vezes as pessoas pensam muito, é só aquelas coisas mais negativas que realmente são uma chatice. Calma. Não. Aí é que está. E realmente, aqui começarmos a ter esta percepção, este cuidado de eu não tenho que realmente ficar chateado, zangado, a desejar mal ao outro, porque na realidade, se esta situação está aqui comigo, está a pedir-me para eu olhar para algo meu. Que era aquilo que tu estavas a dizer. Ok, vem aquela frequência, aquilo sintoniza, estamos no mesmo patamar, agora, como é que é? Vamos aqui, então, ajustar a coisa, porque na medida em que nós vamos fazendo os tratamentos, para nós fica mais fácil, porque ficamos ali no equilíbrio. Conseguimos já perceber de onde é que vem o bicho e também conseguimos perceber para onde é que o bicho vai. Não é? Para aquele que está aflito, fica realmente com o entendimento de como é que ela sabe. Não é? Sabemos porque já viemos de lá. Exato. Está aqui. E por isso nós temos esta consciência, porquê? Porque isto também é olhar e cuidar do nosso feminino, que é perceber como é que entendemos, como é que percepcionamos, como é que integramos as coisas que acontecem na nossa vida. Daí que eu acho que é muito importante aqui passarmos a mensagem de: está a sentir-se forçado em alguma situação? Está a sentir que está a perder energia, que está a doar demais? Então, se recolhe. Vamos, exatamente, faz o movimento feminino, recolhe. Olha para você, interioriza isso, fica com você. Você sabe ficar sozinha? Você sabe olhar para você? E aí tem uma coisa que me chamou muita atenção sobre o desejar mal para o outro. Me pareceu um exemplo aqui muito legal. A pessoa já está, digamos assim, na lama, tá? Aí eu vou desejar mal para essa pessoa. Ela já está na lama, mas para me desejar mal eu preciso dar uma potência. Ela já tá. Aí eu pego minhas lindas mãozinhas e vou lá e afundo a pessoa mais na lama. Porque eu posso, porque você merece ficar lá. Só que a hora que eu tiro, a minha mão está tudo. Está suja. Então, é isso que eu estou te falando. Você não precisa fazer nada. É o processo, é o aprendizado que cada um tem que passar. Claro. Você pode dar a mão. Minha mão está aqui. Vem comigo. Mas se você não segurar nela, eu não posso pular dentro do poço para te ajudar. É exatamente o que estás a dizer. É a escolha. Olharmos depois para este feminino é nós adquirirmos a responsabilidade de eu mereço este cuidado, eu mereço sair daqui, eu mereço melhor. Não é? É o dar a consciência de calma, eu estou aqui e eu posso ter mais. Eu estou pronta para receber mais, porque eu também posso doar mais. E isto é o que dá aqui uma dança, inclusive é depois com aquilo que eu estava a dizer, da responsabilidade. Só quando nós somos responsáveis é que nós temos a coragem de então irmos cuidar de nós. Não é? Quando temos a coragem de olhar para o nosso interior. Sim, porque sem essa curando coragem... as nossas feridas dentro. Para depois a gente
sim. olhar. Até porque, e eu acho que é sempre relevante mencionar que a coragem vem do medo, porque às vezes as pessoas olham para a coragem de uma forma quase como ou inata, ou adquirida, ou forçada. Calma, toda a gente pode ser corajoso, porque a partir do momento em que todos temos medo, estamos todos já aptos a desenvolver essa coragem. E a coragem só se demonstra quando enfrentamos esse medo. E eu, Sim, e eu, que o e eu, medo ele impulsiona, né? Às exatamente, vezes, dependendo o que você tá tão ruim nessa situação com medo que eu me impulsiono a sair dessa situação. Então eu vou. Mas também tem aquele medo que te paralisa. E qual que sim. você tá? Aqui a Maria está a dizer que às vezes dói muito e acomodamos com isso. Sim, porque é a tal história. Como não damos aqui a liberdade ao nosso feminino para realmente estar atento e estar sensível à dor, fica ali naquela zona que nós chamamos de negligência. Está mal, mas podia estar pior, mas vamos Não indo, vou mexer não, porque vamos, dói. vamos, e vamos aguentando. Enquanto der, vamos. Portanto, a dor só vai aprofundando. Portanto, aqui é realmente uma chamada de atenção para olhar para si próprio, olhar para essa energia feminina que tem, cuidar dela, ficar atenta, reparar nas situações externas, o que é que elas nos estão a dizer, em que medida é que elas nos estão a dizer precisamente. Está na E o altura de engraçado olhares para que ti. isso, e o engraçado que isso, você olhar para o externo, o que está acontecendo à sua volta, quando você vai por Sim. esse caminho, você simplesmente faz isso o dia todo. Uhum. Sim, O porque fica um dia hábito. todo. Aí Fica um você hábito. fala assim, fica um hábito tão assim, que aí você fala, tem pessoas que não estão acostumadas, falam assim, nossa, mas não volta para a terra, não? Não, eu estou aqui, eu estou só atenta ao que está Sim, acontecendo para saber o que é que eu tenho que fazer na minha vida. E exatamente. as pessoas vão levando a vida. Deixa a vida me levar. Uhum. Que às vezes não Vida é bem leva eu. eu às vezes nem sei se é bem a vida leva eu. Eu acho que às vezes é a vida que atropela eu. Não é? Exato. Porque normalmente a malta dá-se mais conta é quando a vida os atropela. Mas lá está, o movimento é sempre ver como é que eu me atropelei para a vida me estar a Como é atropelar. que eu não me olhei? Como é que eu me negligenciei Exatamente. tanto? É isso mesmo. Eu estou a ver aqui a hora. Já estamos na nossa hora. Vamos em 35 minutos. Nossa, Oh, yeah. Sim. passa tão rápido Passou. nossos encontros. Pois foi. Pronto, portanto, hoje vamos ficar por aqui. Voltamos na próxima semana, terça-feira, certo? Mesma hora, cá estaremos e Mesmo com outro bate-local. tema. Exatamente. E cá nos entenderemos. E tentaremos explicar também, como é lógico. Andreia, muito prazer por esta conversa hoje. A quem nos está a assistir, muito bom ter-vos aqui, como é lógico. E juntem-se às terças connosco e deem ideias, mandem mensagens, digam o que é que gostariam. Temas, Sim, digam aceitamos o que é que. temas. Sim, Coloque digam. lá. Digam, Vamos façam. falar disso. Sim, Quero digam. falar disso. Exato, digam o que gostariam de ver discutido, venham com questões, façam perguntas e nós cá estaremos, está bem? Então vá, um beijinho, boa semana, Beijinhos. diverte-te, Até semana que vem. até terça, tchau, tchau. Tchau.